Um barril de petróleo a mais de $120, o Estreito de Hormuz ali completamente minado, tipo, totalmente intransitável. Sim, um caos. E o mundo inteiro prendendo a respiração depois daquela morte do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, em plena Teherã, agora no final de fevereiro de 2026. É muita coisa. Então, boas-vindas a quem nos ouve a mais uma imersão profunda nas fontes. A nossa missão hoje é tentar desvendar esse cenário geopolítico e militar, né, que engolfou de vez os Estados Unidos, o Irã e Israel. Exatamente, a gente vai ver como a estrutura de poder global tá literalmente derretendo na nossa frente. Mas antes de mergulharmos de cabeça nessa teia toda, acho imperativo a gente fazer um aviso bem claro para nossa audiência, sabe? Com certeza, manda bala. É que os documentos, os artigos, os relatórios de inteligência que a gente está analisando hoje, eles cruzam várias linhas políticas e ideológicas muito polarizadas. Então, o nosso objetivo aqui não é de forma alguma tomar partido ou, defender governos, endossar a visão de ninguém. Nem do Ocidente, nem do Oriente, esquerda, direita, nada disso. Exato. A nossa função é só relatar os dados que a gente extraiu dessas fontes de forma estritamente imparcial, né? Organizar os fatos e as contradições para que quem acompanha a nossa análise possa formar as próprias conclusões. Eu sou super rigorosa com isso. Perfeito, recado dado. Então, vamos lá. Vamos empacotar esse mistério imediato que está dominando as manchetes nas últimas 24 horas. Porque, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, acabou de anunciar uma trégua de 5 dias nos ataques à infraestrutura de energia do Irã. Uma trégua que, convenhamos, pegou muita gente de surpresa. Totalmente. A declaração oficial diz que Teherã ligou, meio que implorando por um acordo por causa da pressão financeira e que eles até aceitariam zerar o programa nuclear deles. O Trump está vendendo isso como uma vitória histórica monumental, mas o detalhe bizarro aqui, e que a gente vê nas fontes, é que absolutamente ninguém mais concorda que essa trégua existe. A desconexão aí é brutal. É entre a narrativa fabricada lá em Washington e a realidade operacional no Oriente Médio, a distância é gigantesca, porque o Ministério das Relações Exteriores do Irã e o presidente do parlamento deles, o Mohammad Bagher Ghalibaf, eles vieram a público quase na mesma hora para negar qualquer tipo de contato diplomático. Eles foram bem categóricos, né? Muito. As fontes mostram que o Irã não só rejeita essa ideia de submissão, como eles, subiram o tom de um jeito assustador. As exigências iranianas agora incluem pagar bilhões em reparações de guerra e, olha isso, a retirada física de todas as bases americanas do Oriente Médio. Nossa, retirar todas as bases? Sim, todas. É uma exigência que foi desenhada especificamente para ser inaceitável, sabe? Pois é, e isso levanta uma dúvida muito óbvia para mim. Se o governo americano sabe que o Irã vai desmentir essa trégua em questão de, minutos, qual é a utilidade mecânica de anunciar isso publicamente? Parece um tiro no pé gigantesco na diplomacia. Então, mas aí é que tá. A utilidade não é diplomática. É puramente interna e voltada para o mercado. A lógica que as análises comportamentais nas nossas fontes descrevem remete muito àquela tática central do livro A Arte da Negociação, sabe? A coisa da bravata, né? Exatamente. A bravata como ferramenta de contenção de danos. A gente tem que lembrar que as eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos estão chegando e são cruciais. E o governo está enfrentando uma crise de inflação disparando em casa, muito por causa do preço da gasolina. Que tá um absurdo de caro. Sim. Então, ao declarar essa pausa vitoriosa, o objetivo imediato não é convencer o Irã, é acalmar o eleitorado americano e, mais importante ainda, mandar um sinal para os algoritmos de Wall Street, tentando forçar o preço do barril de petróleo a cair um pouco, mesmo que seja de forma totalmente artificial e temporária. Cara, é um jogo de espelhos gigantesco. Enquanto Washington e Teherã ficam travando essa guerra de narrativas, Israel simplesmente ignorou o anúncio do Trump. Totalmente, eles fingiram que nem ouviram. Sim, o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, deixou claríssimo que as operações militares contra o Irã e o Líbano vão continuar. E o que realmente salta aos olhos nos documentos, pelo menos para mim, é a escala da ambição israelense nesse momento de caos. É muito além do normal. Muito. A gente não está falando só de ataque aéreo preventivo, sabe? Tem ministros lá falando abertamente em redesenhar o mapa da região, criando uma nova fronteira ali até o rio Litani, no sul do Líbano.
E tem até umas citações nas fontes, umas correntes ideológicas resgatando conceitos históricos de estender a fronteira até o rio Éufrates. Nossa, chegar até o Éufrates muda a matemática estrutural do Oriente Médio inteiro. Muda tudo. Em vez de uma simples guerra de contenção, o que a gente está observando nas fontes é uma tentativa clara de reconfiguração de fronteiras soberanas, tudo isso escondido sobre a névoa desse conflito maior, sabe? É como um jogo de pôquer de alto risco, né? E os 3 principais jogadores estão mostrando cartas completamente diferentes para o público. Perfeita analogia. Os 3 estão com manuais diferentes. Os Estados Unidos focados na sobrevivência eleitoral e econômica de curto prazo. O Irã buscando expulsar a influência ocidental de vez. E Israel aproveitando o colapso de tudo para expandir suas margens de segurança territorial. Tá, mas vamos olhar para a mecânica do poder militar aqui, porque tem uma coisa que não bate na minha cabeça. Diga. Os Estados Unidos têm o maior orçamento de defesa do planeta. A gente está falando de trilhões. Frota naval absurda, superioridade aérea, satélites de última geração. Como é possível que um país tipo o Irã, que está estrangulado por décadas de sanções econômicas severas, consiga forçar a maior superpotência do mundo a procurar uma pausa estratégica, ainda que disfarçada de vitória? É uma ótima pergunta, e a resposta está na diferença fundamental entre guerra simétrica e guerra assimétrica. E, claro, com foco gigantesco no estrangulamento energético. Tá, me explica melhor essa parte naval. Seguinte, o poderio naval americano foi construído para lutar contra outras grandes marinhas, sabe? Combate em mar aberto. Mas o Irã não foi louco de tentar afundar um porta-aviões americano num combate direto. Isso seria suicídio. O que eles fizeram foi fechar o Estreito de Hormuz usando um método super rudimentar, mas que é implacável: minas subaquáticas. Minas. Simples assim. Simples assim. Eles pulverizaram aquele ponto de estrangulamento geográfico. E para quem nos ouve ter uma ideia, 20% do petróleo do mundo e boa parte do gás natural liquefeito passam por ali. E o pior é que uma mina subaquática deve custar, tipo, uma fração ridícula do preço de um míssil de cruzeiro americano. Exato. Centavos em comparação. E a genialidade meio sombria dessa tática é que a arma real do Irã não é o explosivo da mina em si. A arma real é o mercado de seguros. Ah, claro. O seguro marítimo. Exatamente. Nenhuma seguradora internacional no mundo vai cobrir um superpetroleiro que custa centenas de milhões de dólares para cruzar um estreito que não está mapeado e está cheio de explosivos invisíveis. A navegação comercial simplesmente congela. Para tudo. E o impacto que a gente vê detalhado nas fontes é assustador. Muito. A gente viu que o Irã atacou a maior usina de gás do mundo lá no Catar, a Ras Laffan, né? E em questão de dias, as consequências globais começaram. O Paquistão teve que colocar uma semana de 4 dias de trabalho para racionar combustível. E a Europa? A Europa viu o preço do gás dobrar da noite para o dia. Pânico total. Pânico total. Mas peraí, a frustração do Trump não foi só com o Irã, né? Teve a questão da OTAN também. Nossa, sim! Essa parte é reveladora. Os Estados Unidos pediram apoio da OTAN para ajudar a limpar as minas lá em Hormuz. Enviar uns navios caça-minas e tal. E a resposta europeia foi um sonoro não. Eles simplesmente negaram ajuda para os americanos? Negaram. E nas fontes tem até uma ironia cortante do ministro da Defesa da Alemanha. Ele meio que questionou o que é que umas fragatas europeias poderiam fazer num estreito que a supostamente invencível marinha americana não conseguia resolver sozinha. A aliança ali do Atlântico Norte rachou no meio diante dessa ameaça econômica. Mas assim, se a Europa está completamente paralisada pelo medo, isso explica o isolamento do Trump. Porque sem a OTAN, os americanos precisam arcar com o custo militar e financeiro sozinhos. Só que por que a Europa congelou de forma tão absoluta? Eu sei que o custo do gás assusta, mas tem algo a mais, não tem? Tem, e é o eixo central do medo deles. As fontes apontam para uma descoberta tecnológica militar que o Irã demonstrou e que mudou o cálculo do conflito inteiro, que foi o ataque à base de Diego Garcia. Ah, o míssil em Diego Garcia. Isso é chocante. É o ponto de virada. A inteligência ocidental operava com aquela premissa de que os mísseis balísticos do Irã tinham, no máximo, um raio de alcance de 2.000 quilômetros, certo? Certo, ficava restrito ali à região. Exato. Só que esse ataque documentado atingiu em cheio a instalação militar conjunta do Reino Unido e dos Estados Unidos em Diego Garcia, que fica literalmente no meio do Oceano Índico. E a distância da costa do Irã até essa base é de aproximadamente
4.000 quilômetros. Cara, é o dobro do alcance que a inteligência estimava. O dobro. A mecânica da dissuasão muda na mesma hora, né? Porque se o míssil tem combustível e tem a precisão, para acertar uma ilhazinha no meio do nada no Oceano Índico a 4.000 quilômetros de distância, ele tem exatamente a mesma capacidade para cruzar o espaço aéreo e cair em Paris, em Berlim ou em Londres. É exatamente esse o cálculo que a Europa fez. O pânico nas capitais europeias tem uma base material muito real. O primeiro-ministro da Espanha, por exemplo, Pedro Sánchez, O que ele fez mesmo? ele emitiu uma ordem proibindo categoricamente o uso de qualquer base espanhola para apoio logístico ou ataque nessa guerra. A lógica da Europa agora é de autopreservação imediata, porque se eles entram na coalizão americana lá em Hormuz, eles estão colocando os próprios centros urbanos na linha de tiro de mísseis que até umas semanas atrás ninguém achava que o Irã tinha. E é assustador, o que nos leva ao grande elefante na sala, né? O gargalo nuclear. Porque, veja bem, se a dissuasão militar convencional chegou nesse impasse absurdo e a Europa lavou as mãos, por que Israel e os Estados Unidos não resolvem logo essa ameaça existencial de uma forma definitiva? Tipo, bombardeando o programa nuclear iraniano até virar pó. A linha do bombardeio. Sim, e os relatórios indicam que essa linha vermelha, de certa forma, até já foi cruzada, né? A gente viu os ataques da coalizão contra a usina nuclear de Natanz, lá no Irã, e a resposta iraniana atingindo o complexo de pesquisa de Dimona, em Israel. Sim, a escalada atingiu a infraestrutura atômica em cheio. Mas a ideia de que jogar bombas vai resolver o problema é uma miragem tática, sabe? E quem forneceu os dados reais sobre isso foi o Rafael Grossi, o diretor-geral da IAEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. O que ele trouxe de concreto para a mesa? Primeiro, ele desmentiu qualquer rumor de que houve um acordo secreto mediado por Oman antes dos ataques. Isso não existiu. E depois ele revelou a matemática sombria do enriquecimento do Irã. Teherã tem hoje centrífugas de última geração instaladas em bases subterrâneas super profundas ali em Isfahan. E o estoque deles? O estoque já está na casa de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%. Olha, para quem não é tão familiarizado com a física nuclear que está nos ouvindo, 60% pode parecer que ainda está longe daqueles 90% que a gente sabe que precisa para fazer uma arma. Sim, parece muito. Mas a mecânica de enriquecer urânio não é uma linha reta, certo? Todo aquele esforço industrial, o tempo que leva para limpar o minério do zero até os 60%, isso já é tipo a esmagadora maioria do trabalho duro. Exatamente, a física pesada já foi feita. Pois é, pular de 60% para 90% é um pulinho. A infraestrutura deles já carregou o piano até o topo da montanha. É essa a gravidade da coisa. A capacidade de breakout, que é aquele tempo necessário para materializar uma ogiva nuclear de fato, isso encolhe para uma janela de algumas semanas. Não são mais anos de espera. Semanas. Sim. E sobre essa ideia de bombardear as instalações para resolver, os dados do Grossi são super contundentes. Ataque militar não apaga programa nuclear. Eles destroem o maquinário, quebram os prédios, mas só isso. Eu fiquei pensando nisso. É uma dinâmica que me lembra muito como a gente lida com ataque cibernético. É tipo assim, você tenta impedir um ataque de um hacker pegando um martelo e quebrando o computador dele. Boa analogia. Né? Você estilhaça o monitor, a placa-mãe vira pó, o servidor é destruído, o maquinário acabou. Mas o conhecimento, a arquitetura do código de como entrar no sistema e construir tudo de novo, isso continua intacto na cabeça do programador e da comunidade que ele treinou. Essa sua analogia é perfeita para ilustrar o problema real da proliferação nuclear ali. A comunidade científica do Irã não perdeu o conhecimento. Eles retiveram todo o know-how. Eles já dominam o ciclo do combustível, eles sabem fabricar as centrífugas mais avançadas. Então, bombardear Isfahan ou Natanz não elimina esse conhecimento. Eles só compram um pouco de tempo para o Ocidente. Um tempo que custa muito caro. Muito. Atrasa o cronograma em, digamos, 1 ou 2 anos, porque o Irã vai ter que construir tudo de novo. Mas sem uma estrutura diplomática de inspeções contínuas da AEA, o programa vai ressurgir e ele ressurge invariavelmente mais escondido, mais fundo na terra e mais endurecido. Você não desaparece com uma ameaça nuclear usando explosivos convencionais. É um beco sem saída. E sabe o que é curioso? Enquanto o Ocidente está quebrando a cabeça com essa infraestrutura destruída e com a inflação global estourando, o senso comum diria que o bloco de oposição, né, o chamado Sul Global, estaria super unido. A famosa aliança inquebrável. Pois é.
Afinal, o Irã entrou para os BRICS recentemente. A expectativa de qualquer pessoa seria ver uma frente unida anti-americana gigantesca. Mas quando a gente lê as fontes, o que a gente vê é o esfacelamento total dessa ideia. Não sobrou nada dessa união. O mito de uma coesão sólida dos BRICS não resistiu ao primeiríssimo teste de estresse militar severo. O que prevaleceu foi a mecânica pura e dura dos interesses de cada país. A retórica do bloco evaporou. A Índia é um exemplo claríssimo disso. O melhor exemplo. A Índia é um dos pilares dos BRICS, mas eles têm laços profundos em tecnologia de defesa com Israel, além de interesses comerciais gigantescos com os Estados Unidos. Na prática, Nova Delhi acabou se alinhando tacitamente com o eixo ocidental no meio dessa crise. E os novatos do bloco? Então, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que tinham acabado de ser celebrados com festa como novos membros dos BRICS, eles viram a própria infraestrutura ameaçada e os territórios deles dentro do novo raio de ação dos mísseis do Irã. Quer dizer, o projeto lindo de uma aliança diplomática simplesmente derreteu com o calor dos mísseis. Cada um por si. Mas aí que entra uma coisa fascinante, porque com as superpotências atoladas e esses grandes blocos rachando, abriu-se um vácuo enorme. E quem está nadando de braçada nesse espaço são as potências médias ágeis. A Turquia, por exemplo. Exato, a Turquia é o destaque absoluto nos documentos. Eles são membros da OTAN, mas estão operando com um nível de independência geopolítica que beira o extremo. Eles não paralisaram como a Alemanha ou a Espanha. A Turquia está usando a geografia dela, ali controlando o acesso ao Mar Negro e usando a força militar regional para se tornar a mediadora indispensável desse caos. Eles estão conversando com todo mundo, né? Com todos. Eles têm linhas abertas e ativas com Washington, com Teherã, com Riad, tudo ao mesmo tempo. O governo em Ankara percebeu muito rápido que essa crise é a oportunidade de ouro para solidificar a posição deles como o verdadeiro eixo central ali da Eurásia. Mas se a Turquia é essa mediadora hiperativa que fala com todo mundo, a grande revelação sobre como o poder moderno realmente funciona vem de Pequim. A China. O silêncio da China é ensurdecedor nessa história. Completamente. A China é uma parceira estratégica histórica do Irã e, de longe, o principal comprador do petróleo deles. E qual foi a estratégia de Pequim? Uma inércia quase coreografada. O que eles fizeram, de fato? Eles só fizeram umas operações cirúrgicas para evacuar os próprios cidadãos da zona de conflito, emitiram aquelas notas diplomáticas protocolares pedindo cautela para todos os lados e simplesmente cruzaram os braços. Não mobilizaram a frota naval, não aumentaram o tom de ameaça contra a Casa Branca e não usaram o poder de veto no Conselho de Segurança para blindar Teherã de forma super agressiva. É um silêncio tático, mas a verdadeira força por trás dessa inação aparente fica muito clara quando a gente lê as fontes detalhando a cadeia de suprimentos militar. Isso me deixou em choque. É o calcanhar de Aquiles americano. Totalmente. A China controla o fornecimento global de terras raras. E a gente não está falando só de tirar terra do chão. É a capacidade industrial de refinar esses materiais e fabricar, por exemplo, ímãs de neodímio. Que são cruciais para a tecnologia de precisão. Sim. E sem esses componentes magnéticos super específicos, os sistemas de navegação e as aletas de controle de um míssil Patriot americano não funcionam. O míssil não voa direito. E aí você tem os Estados Unidos esgotando os estoques deles, disparando mísseis caríssimos contra drones no Oriente Médio. E a cadeia logística inteira que eles precisam para repor esse arsenal está na mão de quem? Do país que está em silêncio assistindo eles se desgastarem. É assustadoramente brilhante. A mecânica dessa vulnerabilidade que os Estados Unidos têm hoje é um triunfo do planejamento de longo prazo de Pequim. O silêncio da China, é a aplicação mais perfeita daquela máxima lá do Deng Xiaoping, sabe? Aquela de ocultar a própria força e aguardar pacientemente o momento adequado. Sim, eles estão esperando a hora certa. Exato, as fontes mostram pra gente que a China já antecipava a possibilidade real de um bloqueio no Estreito de Hormuz há mais de uma década. Eles não foram pegos de surpresa. Sabe aquela transição energética massiva da China? Todo aquele domínio esmagador na fabricação de painéis solares, a frota imensa de carros elétricos. Que todo mundo acha que é só pelo clima, né? Pois é, não é só a ecologia. Aquilo foi impulsionado por uma diretriz de segurança nacional fria e calculista. O objetivo era claro, reduzir a dependência deles de rotas marítimas de petróleo que poderiam ser cortadas pelo Ocidente ou por um conflito.
Eles construíram uma super blindagem contra o choque do petróleo. E ainda por cima estocaram reservas absurdas com a Rússia e com outros fornecedores africanos que mandam tudo por via terrestre. Exato, longe dos navios. A liderança lá em Pequim fez as contas, né? Eles sabem que num cenário onde 20% do petróleo global simplesmente some por causa do Estreito de Hormuz, claro, a economia chinesa vai sofrer, ninguém sai ileso. Mas a economia ocidental, que é absurdamente dependente daquela rota naval e atrelada ao petrodólar, vai entrar em colapso total. E vencer nesse tipo de tabuleiro não significa lutar. Significa sobreviver melhor. Exato, é só sofrer menos dano estrutural do que o seu principal competidor. É vencer pelo desgaste. A estratégia da China é, no fundo, deixar a unipolaridade dos americanos se fragmentar pela exaustão. É um custo financeiro insustentável para os Estados Unidos, é a fadiga de ter que usar equipamentos de alta tecnologia contra munição barata iraniana e, claro, aquela alienação dos parceiros europeus que estão morrendo de medo dos mísseis. A China está só observando a fogueira consumir os recursos do rival, sem precisar arriscar um fósforo sequer. É uma aula de xadrez geopolítico. Bom, tudo isso forma um quebra-cabeça que, no final das contas, afeta o nosso dia a dia, né? Afeta diretamente o custo de vida, a inflação na prateleira do mercado e a segurança energética de todo o planeta. E como afeta? Resumindo bem a nossa imersão de hoje, para quem nos ouve, a gente começou lá com aquela guerra de narrativas ilusórias e tréguas inventadas para acalmar os mercados. Depois a gente entendeu como um monte de minas baratas consegue anular uma frota de porta-aviões bilionários e rachar a OTAN no meio. A gente também viu a impossibilidade física de apagar o conhecimento científico de um programa nuclear só jogando bombas. Sim, a analogia do hacker. E por fim, a gente expôs essa arquitetura paciente da estratégia chinesa que está vencendo sem dar um tiro, só pelo desgaste dos outros. E sabe, quando a gente conecta todas essas engrenagens que a gente discutiu hoje, emerge uma reflexão final que, sinceramente, altera as fundações das relações internacionais como a gente conhece. Qual seria? Pensa bem. A hegemonia financeira e naval dos Estados Unidos nessas últimas décadas sempre repousou numa premissa muito clara. A Marinha Americana garante que os navios naveguem livremente pelo mundo e, em troca, o comércio de energia global é comprado e vendido usando dólares. O famoso petrodólar só existe porque o trânsito livre no mar é garantido. É o grande acordo de segurança que faz o mundo girar, né? O cobertor de segurança americano. Exatamente. Mas essa crise de 2026 levanta uma hipótese transformadora e bem provocativa. Se a maior potência militar da história não consegue desobstruir uma única passagem vital como o Estreito de Hormuz por causa de táticas assimétricas do Irã, a confiança do mundo inteiro nessa proteção simplesmente desmorona. Cai por terra. E aí a pergunta que fica é pesada. Petróleo não vai forçar as economias da Ásia a construírem redes terrestres de transporte gigantescas e cadeias de suprimento totalmente blindadas do controle naval do Ocidente? Nossa, isso é mudar o eixo do mundo. Pois é. O legado mais profundo dessa guerra que a gente está analisando pode não ser a queda de um governo no Irã ou o desenho de uma nova fronteira ali em Israel. O legado pode ser o momento exato na história em que o mercado global percebeu que precisa e que consegue operar fora do guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos e sem depender de vez do Estreito de Hormuz. Ora, é um ponto de inflexão de uma magnitude assim histórica. Aquele mapa geopolítico certinho, com linhas nítidas que definem quem dita as regras do comércio, ele perdeu completamente o contorno. A ordem agora é super fluida, perigosa e dita o ritmo da economia mundial em tempo real. Sem dúvida. E é com essa lente focada sobre o tabuleiro global que a gente encerra a nossa imersão de hoje. Convidamos a nossa audiência a continuar investigando a mecânica por trás das manchetes, né? Sempre questionando essas narrativas oficiais e prestando atenção nas peças que se movem ali nas sombras. Até a nossa próxima análise profunda nas fontes. Até a próxima.